Imagine por um instante que você está em alto mar, sozinho num barco pequeno, enquanto nuvens escuras se formam no céu e ondas começam a se erguer diante de você. Você não tem controle sobre a direção dos ventos, não sabe de onde virá o próximo impacto, mas sabe de uma coisa: você precisa de ajuda. Agora, é nesse momento que você faz aquilo que muitos esquecem até que não resta mais nada. Você clama por socorro. Essa é a essência do Salmo 70, um grito da alma, um pedido urgente de livramento. E essa é a oração que você vai fazer comigo hoje. Neste vídeo, vamos nos entregar completamente a Deus em uma oração da manhã profunda e motivadora, baseada no Salmo 70. Um salmo curto, mas carregado de urgência e confiança. Você não apenas vai repetir palavras, você vai experimentar o poder de um coração sincero, que clama e é ouvido. Vamos abrir espaço para que Deus entre com providência na sua vida hoje mesmo. Seja qual for a tempestade que você esteja enfrentando, ao longo desta oração, você vai aprender como aplicar esse clamor à sua realidade, como fortalecer sua fé nos momentos de desespero e como transformar uma simples oração em um momento de renovo e vitória. Se você acordou com angústia, medo, ou se está esperando por uma resposta divina, essa oração vai ser como um abrigo em meio ao temporal. Vai te lembrar que Deus ainda é aquele que livra, ainda é aquele que responde, e ainda é aquele que vem no tempo certo com salvação. Fique comigo até o final deste vídeo, porque hoje, com fé, você não apenas orará, você será fortalecido, consolado, direcionado e sairá daqui com a certeza: Deus vai te livrar. Hoje, Pai querido, nesta manhã nos reunimos em oração com o coração aberto e sedento da Tua presença, guiados por uma verdade que brilha com urgência no Salmo 70. Apressa-te, ó Deus, em livrar-me. Senhor, apressa-te em ajudar-me. Essas palavras são o clamor de alguém que já não vê saída pelos próprios meios. Alguém que sabe que somente o céu pode mudar o rumo da terra. E talvez você esteja vivendo exatamente isso agora. Uma batalha, um silêncio, um momento em que tudo parece pesado demais para carregar. Mas escute com atenção: Deus vai te livrar. Hoje, esse salmo é atribuído a Davi, um homem segundo o coração de Deus, mas que enfrentou perseguições, traições, momentos de profundo desespero. Davi foi ungido rei, mas por muito tempo viveu como fugitivo. Foi chamado por Deus, mas viveu na pele o peso de ser rejeitado por homens. E mesmo assim, nunca deixou de clamar. E é isso que o torna tão próximo de nós. Porque todos nós, em algum momento, também sentimos o peso da espera, o sufoco das lutas, o medo do amanhã. O Salmo 70 nos mostra que não há vergonha em pedir ajuda. Não há fraqueza em reconhecer que precisamos de Deus com urgência. E aqui está a verdade prática: Deus não se ofende com a tua pressa. Quando você clama como Davi, apressa-te, Senhor, você está dizendo: eu confio em ti tanto que só tu podes me livrar. E é isso que o coração de Deus espera. Não perfeição, mas rendição. A oração de hoje não é apenas um ritual da manhã. Ela é um posicionamento espiritual. Ela é uma declaração de fé. Ela é um grito que move o céu. Quando você ora com sinceridade, o céu não fica indiferente. Talvez hoje você esteja enfrentando uma luta financeira, uma enfermidade, uma crise familiar ou simplesmente aquela tristeza silenciosa que ninguém vê. E Deus conhece cada detalhe. Ele vê onde ninguém mais enxerga. E Ele age quando ninguém mais pode. O nosso Deus não é indiferente ao nosso sofrimento. Ele não é um pai distante. Ele é um socorro bem presente. E quando oramos com fé, Ele se move. Às vezes, Ele muda a situação. Outras vezes, Ele muda o nosso coração. Mas Ele sempre responde. E é por isso que você precisa permanecer comigo até o fim deste vídeo.
porque hoje, nesta manhã, vamos clamar juntos e você vai sentir o alívio que só o Espírito Santo pode trazer. Vai sentir a força renovando seu coração. Vai perceber que mesmo antes do livramento chegar, Deus já estará ali com você, segurando na tua mão, guiando os teus passos. Então, eu quero te convidar agora a se inscrever neste canal, se ainda não é inscrito. Aqui todos os dias você encontra orações como esta, palavras que edificam e fortalecem a alma. Curta este vídeo para que mais pessoas recebam esta mensagem de livramento. Comente aqui embaixo qual área da sua vida você precisa que Deus intervenha. Eu vou orar por você. E mais do que isso, compartilhe esta oração com alguém que você sabe que precisa ouvir esta palavra. Porque assim como você, essa pessoa também pode ser tocada por Deus. E lembre-se, o livramento não virá apenas amanhã, não virá só depois que tudo parecer resolvido. O livramento começa agora. Porque quando você ora com fé, você convida o céu a agir na sua realidade. Vamos continuar. Porque o Deus que começou esta obra de libertação hoje é fiel para completá-la. E Ele vai. Amém. Senhor, continuamos diante da Tua presença, agora não apenas com palavras, mas com o coração mais sensível e preparado para entender o que o Salmo 70 quer nos ensinar para além da oração. Porque orar é só o início. Viver essa oração no dia a dia é onde a transformação realmente acontece. E é por isso que hoje vamos aprender, com a Tua graça, como aplicar o poder desse salmo à vida prática, ao trabalho, às relações, às lutas internas e externas que enfrentamos todos os dias. Veja, quando Davi disse, apressa-te, Senhor, em livrar-me, ele não estava apenas recitando belas palavras, ele estava num momento de urgência. E quem nunca se sentiu assim? Você acorda com contas para pagar e sem saber de onde virá a provisão. Você precisa tomar uma decisão difícil e não tem paz no coração. Ou então, você está lutando contra pensamentos negativos, desânimo, ansiedade e parece que a vitória nunca chega. O Salmo 70 é um convite para que você transforme a urgência da alma em clamor e esse clamor em prática. Então, como aplicar isso no cotidiano? Primeiro, aprenda a colocar Deus como seu primeiro recurso e não como o último. Muita gente só busca a Deus depois que já tentou de tudo. Mas o que o Salmo nos ensina é que no momento da aflição, nossa primeira reação deve ser correr para o Senhor. Está angustiado? Fale com Deus. Não entendeu uma situação? Fale com Deus. Perdeu a paciência? Fale com Deus. O livramento começa quando você para de depender apenas de si mesmo e convida o céu para caminhar contigo. Segundo, transforme a oração em hábito. Não espere o problema ficar grande para buscar a presença de Deus. A oração da manhã com o Salmo 70 deve ser como escovar os dentes, como tomar café, parte da sua rotina. É isso que cria força interior para enfrentar o que vier. Quando você começa o dia clamando, Senhor, apressa-te em me ajudar, você já se posiciona em fé, e isso muda a forma como você encara os desafios. Você não sai de casa sozinho, você sai guiado, cercado, guardado. Terceiro, não ignore os pequenos livramentos. Muitas vezes esperamos por milagres grandes e esquecemos de perceber os livramentos silenciosos que Deus realiza todos os dias. Sabe aquele atraso que te livrou de um acidente? Aquela conversa que acalmou uma discussão? Aquela porta que não se abriu e lá na frente você viu que era livramento? Isso também é resposta de oração. E quando você passa a enxergar a mão de Deus nos detalhes, sua fé cresce, sua gratidão aumenta e sua confiança se fortalece. Quarto, viva com esperança ativa. Esperar em Deus não é ficar parado,
é caminhar mesmo sem entender tudo, é confiar mesmo sem ver, é continuar sendo fiel, mesmo quando as circunstâncias gritam o contrário. O Salmo 70 é curto, direto, mas profundo, e ele nos mostra que Deus não se esquece daqueles que o buscam. Então continue, trabalhe com fé, sirva com alegria, semeie amor, mesmo que não esteja colhendo ainda. Porque o Deus que apressa o livramento é o mesmo que fortalece a alma enquanto o livramento não chega. Por fim, encoraje os outros. O Salmo 70 termina com uma declaração: eu sou pobre e necessitado. Apressa-te, ó Deus. Tu és o meu socorro e o meu libertador. Senhor, não te detenhas. Essa é a confissão de alguém que sabe que precisa de ajuda, mas também sabe de onde vem a salvação. E isso é poderoso. Quando você reconhece que precisa de Deus, você se torna mais forte, não mais fraco. Porque a verdadeira força vem da dependência de Deus. E quando você vive isso, se torna um canal para levar essa mesma força para outros. Então, meu irmão, minha irmã, apliquemos esta oração hoje. Quando sair para o trabalho, diga: Senhor, guia-me. Quando estiver diante de uma escolha difícil, diga: Senhor, apressa-te em me ajudar. Quando for tentado a desanimar, diga: Senhor, livra-me. Faça isso e você verá como a sua mente muda, como sua paz aumenta e como os livramentos começam a se tornar visíveis. Porque Deus é fiel. Ele vê sua luta, Ele ouve seu clamor e Ele age sempre no tempo certo. Mas hoje, como diz a palavra, Ele quer te livrar. E se essa mensagem tocou seu coração, inscreva-se agora no canal. Todos os dias, oramos e aprendemos juntos aqui. Curta este vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas. Escreva nos comentários onde você precisa do livramento de Deus. Eu estarei lendo e orando por você. E compartilhe com alguém que você ama, alguém que talvez esteja esperando um sinal. Talvez hoje esse vídeo seja exatamente isso. O sinal de que o socorro está a caminho. Deus vai te livrar. Hoje, amém. Senhor, nesta manhã nos colocamos diante de Ti com o coração reverente e a alma sedenta da Tua presença. Entramos neste lugar de oração como filhos que conhecem a voz do Pai e sabem que podem confiar. Tu és digno, Senhor, digno de toda adoração, de toda entrega, de toda dependência. Tu és o Deus que criou os céus e a terra, mas que se inclina para ouvir a nossa oração. Tu és o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, e mesmo assim se importa com cada detalhe da nossa vida. Por isso te louvamos, Pai, porque és grande, mas te revelas nas pequenas coisas, porque és santo, mas nos alcanças com tua graça, porque é justo, mas nos cerca com tua misericórdia. Te agradecemos, Senhor, por esta manhã, pelo ar que respiramos, pelo alimento que temos, pela saúde que sustenta nossos corpos, pelas pessoas que amamos e até mesmo pelas lutas, porque em cada uma delas vemos Tua mão nos moldando. Obrigado, Senhor, porque mesmo quando não entendemos o Teu silêncio, sabemos que Ele é cheio de propósito. Obrigado porque mesmo quando sentimos dor, ainda assim, Tua presença é consolo. Obrigado por cada livramento que recebemos e nem sequer percebemos. Por cada noite em que o perigo passou ao largo da nossa casa e por cada novo dia em que Tua bondade nos desperta. E agora, Senhor, com base na Tua palavra viva no Salmo 70, nós oramos com ousadia. Apressa-te em nos livrar. Pai, entra com socorro, onde não vemos mais saída. Age com Tua justiça onde há injustiça. Entra com Tua provisão onde há escassez. Quebra correntes, desfaz ciladas, derruba muralhas. Livra-nos, Senhor, daquilo que tenta nos paralisar. O medo, a ansiedade, a dúvida, a culpa. Livra-nos da opressão emocional, da pressão espiritual, dos ataques que vêm para nos distrair do Teu propósito.
que todo plano do inimigo contra a nossa vida caia por terra agora, pelo poder do nome de Jesus. Senhor, entra nos lares agora. Visita os quartos escuros, onde há tristeza. Visita as salas onde há silêncio de dor. Visita os casamentos que estão por um fio. Visita os corações dos pais que não sabem mais como cuidar dos filhos. Visita as mães que choram em silêncio. Visita, Senhor, os jovens confusos, os idosos solitários, os enfermos esquecidos. Apressa-te, Senhor, em libertar. Apressa-te em curar. Apressa-te em restaurar, porque só Tu podes fazer o impossível. Só Tu conheces os corações como são, por dentro. Só Tu sabes o que ninguém mais sabe. E mesmo enquanto oramos, Senhor, já declaramos vitória. Porque sabemos que a Tua palavra não volta vazia. Sabemos que quando clamamos, o céu se move. Sabemos que o Teu tempo é perfeito, mas Teu amor é constante. Por isso, com fé, declaramos que este dia será marcado por livramentos. Que este dia será marcado por respostas. Que este dia será testemunho vivo de que o nosso Deus não falha. Que nossos pés não tropeçarão. Que nossa mente não se perderá, que nossos olhos verão a salvação do Senhor. Declaramos, Senhor, que nenhum mal nos sucederá, que nenhuma arma forjada prosperará, que nenhum plano das trevas terá sucesso contra os Teus filhos, que nossa família será guardada, que nosso trabalho será frutífero, que a nossa casa será lugar de paz, que nosso coração será fonte de alegria. E que nossa fé será inabalável, não porque somos fortes, mas porque confiamos em Ti, que és fiel. Pai, nos cobre com o Teu sangue, nos cerca com Teus anjos, nos guia com Teu Espírito, nos livra com Tua mão poderosa. Apressa-te, Senhor, porque precisamos de Ti. Não queremos mais andar com base no que sentimos, mas no que cremos. E cremos que Tu és o nosso socorro bem presente na angústia. Cremos que Tu não te atrasas, mas te manifestas no momento exato. Cremos que a resposta já está a caminho. Cremos que mesmo agora o céu está se movendo em nosso favor. E por tudo isso te louvamos desde já, não só pelo que vais fazer, mas pelo que já és. Não só pelas portas que abrirás, mas por seres a porta. Não só pelos milagres, mas por seres o Deus dos milagres. Nós te bendizemos, Senhor, com toda a nossa alma e pedimos, continua conosco, habita em nós, usa-nos, transforma-nos, fortalece-nos e que esta oração não termine com este vídeo, mas continue ecoando em cada passo que dermos hoje. Se você orou comigo até aqui, saiba, você não está mais sozinho. O céu está contigo e o livramento que você precisa já está no controle do Pai. Escreva nos comentários o que Deus falou com você. Compartilhe esta oração com quem está passando por um momento difícil e se inscreva no canal para continuar recebendo palavras que fortalecem e orações que transformam. Que o Senhor te abençoe, te guarde e te livre, hoje e sempre. Amém, Pai amado. Agora que oramos com fé e te louvamos com sinceridade, queremos te pedir que nos ensines a transformar essa oração em atitude. Porque, Senhor, orar é poderoso, mas viver aquilo que oramos é o verdadeiro testemunho. Não queremos que o Salmo 70 fique apenas nas nossas palavras. Queremos que ele se torne parte do nosso jeito de viver, de sentir, de decidir, de enfrentar os dias. E por isso te pedimos, mostra-nos como aplicar tudo isso no cotidiano. Quando Davi disse, apressa-te, ó Deus, em livrar-me, ele não estava apenas esperando um milagre caindo do céu. Ele continuava caminhando, fugindo de Saul, se escondendo, buscando alimento, cuidando do povo que dependia dele. Isso nos ensina que viver essa oração é continuar agindo, mesmo quando ainda não vemos a resposta. É continuar fazendo o que está ao nosso alcance, enquanto confiamos que o Senhor fará o impossível.
Isso é extremamente prático. Quando você acorda e se sente sobrecarregado por contas a pagar, lembre-se da oração. Diga ao Senhor: apressa-te, ó Deus, em me livrar. E então, organize suas finanças com sabedoria, peça ajuda se for preciso e continue confiando. Quando uma conversa difícil com um filho, um cônjuge ou um colega de trabalho te tirar o chão, ore silenciosamente: Senhor, apressa-te em me ajudar. E depois, respire fundo, escolha palavras de paz, haja com firmeza e amor. Essa é a fé que se move. Viver o Salmo 70 no cotidiano é lembrar que o livramento não acontece só em grandes gestos. Ele se revela na força que você sente para dizer não a uma tentação, no autocontrole para não responder com raiva, no discernimento para fazer uma escolha difícil, no conforto que vem do nada e te ajuda a passar o dia com a cabeça erguida. Isso é livramento. Isso é Deus te mostrando que Ele está contigo, mesmo quando tudo parece igual aos olhos humanos. E o mais bonito é que quando você vive assim, na prática da oração, outras pessoas começam a notar. Você se torna mais calmo, mais centrado, mais leve, mesmo enfrentando lutas. E isso, meu irmão, minha irmã, é o seu testemunho. Isso é a sua luz. E às vezes, esse testemunho silencioso é o maior sinal de que Deus está agindo na sua vida. Então hoje, quando for trabalhar, estudar, cuidar da casa, conversar com alguém, tomar decisões, vá lembrando da oração. Leve ela no coração, como um escudo. E sempre que o desânimo tentar se aproximar, diga: Senhor, apressa-te em me livrar. Porque a fé não é algo que guardamos para o momento do culto ou da oração de manhã. A fé é a lente pela qual passamos a enxergar o mundo. E quando você enxerga a vida com essa fé, até os problemas se tornam oportunidades de experimentar o cuidado de Deus. E se você tem sentido que tudo está demorando demais, que nada muda, que Deus parece distante, saiba de uma coisa: você está mais perto do livramento do que imagina. Porque todo aquele que clama com fé, que caminha com perseverança, que insiste em confiar mesmo sem entender, está tocando o coração de Deus. E o Senhor nunca se atrasa. O tempo dele é preciso, o agir dele é completo. E a promessa dele é certa: clama a mim e responder-te-ei. Se essa palavra te tocou, viva ela hoje. Compartilhe com alguém que está esperando um socorro. Deixe nos comentários como você vai aplicar essa oração na sua vida hoje. E se ainda não se inscreveu, faça isso agora, porque juntos vamos continuar buscando, orando e vivendo a fé que transforma. E lembre-se, Deus vai te livrar. E esse livramento começa na forma como você escolhe viver. Amém. Amado, se você chegou até aqui, saiba que esta oração foi mais do que palavras. Foi um encontro com a esperança. Foi um lembrete de que o Deus que livrou Davi ainda é o mesmo que olha por você. O Salmo 70 nos mostra que não há pedido tão urgente que Deus não possa ouvir, nem situação tão escura que sua luz não possa penetrar. Apressa-te, Senhor, em me livrar. É mais do que um clamor, é uma entrega, uma confiança total de que o céu não se atrasa quando o coração clama com fé. E agora, ao encerrar esse momento, eu te convido a fazer mais do que apenas assistir este vídeo. Eu te convido a viver essa oração. Quando sair de casa, lembre-se, Deus vai te livrar. Quando enfrentar uma batalha, declare: Deus está comigo. Quando o medo tentar dominar, repita: Deus não me esqueceu. Porque viver com essa consciência muda tudo. Muda a forma como você age, como você fala, como você enfrenta cada desafio. A sua oração de hoje tem poder. Ela tocou o céu. E o que começa em oração termina em vitória. Por isso, não desanime. Mesmo que as circunstâncias ainda não tenham mudado, você mudou. E isso já é o começo do milagre. Caminhe com essa certeza. O Deus que livrou ontem vai livrar hoje. E Ele já está agindo por você.
se esta oração falou ao seu coração. Se ela trouxe paz, direção ou consolo, se inscreva agora mesmo no canal. Aqui, diariamente, você encontrará força para continuar, fé para se levantar e esperança para recomeçar. Curta este vídeo para que ele alcance ainda mais pessoas. Comente aqui embaixo, em qual área da sua vida você está esperando pelo livramento de Deus. Eu estarei orando por você. E compartilhe com alguém que esteja passando por uma batalha. Essa oração pode ser exatamente o que ela precisa para não desistir. Que o Senhor te abençoe poderosamente, que te guie, te fortaleça e te livre. E que você nunca se esqueça. Quando o clamor é sincero, Deus responde. Sempre. Até a próxima oração. Amém.